Aqui nesse momento, eu quero investigar com você essa questão do o que é o pensar e a estreita relação disso com o autoconhecimento. Nós temos aqui no canal trabalhado com você a importância do autoconhecimento. E por que isso é fundamental? Porque sem autoconhecimento não existe a revelação da verdade sobre você. Então aqui nós temos algumas coisas. A primeira delas é a ciência da verdade sobre você. Você precisa se tornar ciente de si mesmo. Nós temos aqui alguns assuntos, e esses assuntos, quando são abordados aqui no canal, a maioria das pessoas que se aproximam não percebem como é estreita essa relação entre um assunto e outro, o quanto um está atrelado ao outro. É como quando você olha para uma teia de aranha e ali você vê muitos fios. E a teia cria várias formas geométricas. Então você percebe as formas geométricas ali na teia, mas não consegue perceber que essas formas e a teia representa apenas o fio. É o fio que representa tudo aquilo. Nós temos um único fio que se entrelaça, criando aquelas formas geométricas, sendo a base da teia. Aqui, quando estamos trabalhando com você esse assunto da iluminação espiritual, do despertar espiritual, ou o despertar da consciência, os nomes são diversos. Estamos trabalhando com você o fim desta psicológica condição de desordem emocional, sentimental, mental, psicológica, dentro de cada um de nós. Isso requer a presença do autoconhecimento. Mas não há autoconhecimento sem a compreensão do movimento do pensamento. Então nós temos que também trazer uma resposta aqui dentro dessa fala, e esse é um dos assuntos, como uma dessas figuras geométricas nesta teia desse trabalho, dessa investigação, desse estudo que fazemos aqui com você. Esse assunto da compreensão direta de como o pensamento se processa. Então aqui nós temos que trazer uma resposta também para a pergunta: o que é o pensamento? Então a compreensão do que é o pensamento, de como ele se move, é a compreensão do pensar. Vamos começar por aqui. Repare, nesse momento, a vida está acontecendo. E a vida representa vários fenômenos surgindo exatamente nesse instante, nesse momento. Um dos fenômenos é a respiração, a percepção, a sensação, o sentimento, a emoção e também o pensamento. Mas olha que coisa interessante nós temos aqui. Nós temos o pensamento presente em nós como o pensar que está presente. Nós temos o sentimento presente em nós como o sentir. A emoção presente em nós como a presença do emocionar. Temos
o olhar, temos o escutar. Veja, a vida é algo acontecendo assim. A cada momento nós estamos diante de um fenômeno existencial. Isso está presente nesse mecanismo, nesse corpo-mente. Mas aqui nós nos deparamos também com uma outra coisa. E é isso que estamos investigando aqui com você. Percebendo a ilusão disso que se mostra como sendo real, sem ser real. É a presença da pessoa, de alguém, desse eu, desse mim, dessa identidade que se separa do fenômeno. Sim, do fenômeno do pensamento, do fenômeno do sentimento, ou da respiração, ou da percepção, ou da visão, ou da audição. Esse elemento é o eu, o ego, esse mim. Então vamos explorar isso aqui com você. Quando nós usamos a expressão estou pensando, ou estou sentindo, ou estou vendo, o que queremos dizer com isso? Que existe esse elemento presente se separando da experiência, do fenômeno. Então, a ideia, o pensamento sobre isso é que estou vendo. Então, há esse eu e a ação de ver. Estou pensando, então existe esse eu na ação do pensamento. Estou sentindo, então existe esse eu na ação do sentir. Nós fomos educados para acreditar nisso, programados para acreditar nisso, condicionados a esse modelo de confiança, exatamente nesse padrão de pensamento, de sentimento, de percepção, de sensação. É nisso que reside a ilusão desse elemento que se separa, que é o eu, o ego. A verdade é que nós temos o pensamento presente, o sentimento presente, a sensação presente, mas não temos esse eu, como nós acreditamos. É isso que estamos aprofundando aqui com você, tomando ciência disso aqui com você. Porque enquanto estivermos sustentando esta crença no sentimento, e esse sentimento nesta crença, estaremos dentro de um modelo de separação, de dualidade, onde está presente o pensamento e o pensador, o sentimento e aquele que sente, a emoção e aquele na emoção, a percepção e aquele na percepção. Essa divisão é uma ilusão. Porque a única realidade presente nesse momento é a experiência. Não há esse experimentador. Veja como é delicado tudo isso. O pensamento está presente aqui, ou uma emoção está presente aqui, ou uma sensação ou percepção. E é somente isso. Mas nós temos uma ilusão. A ilusão de estar sentindo, a ilusão de estar pensando, a ilusão de estar ouvindo. O fenômeno é o ouvir, é o falar, é o sentir, é o pensar. Mas não tem esse elemento que se separa.
como sendo o autor desta ação. Esta ação é uma ação da vida? É algo existencial? É o pensamento condicionado que temos, programado que trazemos, educado que recebemos da nossa cultura, da nossa sociedade, do nosso mundo. Algo que há milênios estamos carregando conosco. Nós temos 40, 50 anos, mas a humanidade está aí já há milênios. É a ideia de uma identidade presente aqui na experiência, sendo o autor das ações, da ação de pensar, da ação de sentir, da ação de falar, da ação de escutar, da ação de agir, da ação de perceber. É nisso que está presente a ilusão. Isso está dentro desse modelo de condicionamento. Realizar a verdade sobre você é ter a ciência de que esse você, como uma entidade separada desse instante, do que quer que esteja acontecendo aqui, é uma ilusão. Porque o que está acontecendo aqui, nesse instante, é um fenômeno existencial. Vamos perceber isso, vamos aprofundar isso, vamos tornar isso claro para nós mesmos. A verdade da revelação do autoconhecimento, daí a importância do autoconhecimento. É que isso lhe mostra que há somente a vida acontecendo. Não há esse eu na vida. Não há este mim, este ego, este sentimento, pensamento, pessoa é um condicionamento psicológico. É um condicionamento também cerebral. É um programa rodando dentro de você, lhe criando essa ilusória sensação de existência separada, de um eu separado da vida, separado do outro, separado de Deus. Como se torna possível essa compreensão? Pelo estudo de nós mesmos. Então nós precisamos descobrir o que é o pensar. Veja, só há o pensar. Não existe esse pensamento com o seu pensador. Há só o pensar. Essa separação entre pensamento e pensador é o que o pensamento está produzindo. Ele está lhe dando uma noção equivocada de ser alguém. Há somente ser. Não esse ser alguém, como o pensamento lhe sugere, lhe faz acreditar, lhe faz confiar. Vejam a importância disso. Quando você está triste, ou aborrecido, ou angustiado, ou deprimido, o fenômeno presente é da depressão, da angústia, da tristeza, ou pode ser da alegria, do prazer, da satisfação ou do preenchimento. Mas é só o fenômeno, não existe esse elemento que se separa, que diz: estou triste, estou com raiva, estou com medo. Esse sentimento, sensação, lhe causa conflito.
lhe causa sofrimento, porque sustenta essa condição quando ela surge. Vamos com calma olhar para isso. É o pensamento que formula uma imagem de algo triste e a ideia de alguém triste. Então a tristeza aparece e se sustenta. É o pensamento que surge uma imagem de algo assustador e de alguém para se assustar. Então o medo se sustenta. Um pensamento surge e ele produz esta condição de preocupação para alguém que irá se preocupar. Então a preocupação se sustenta. Mas se nós descobrirmos o que é olhar para o fenômeno, para a aparição, sem manter a continuidade dela, a partir deste eu, que se vê separado daquilo, o que ocorre com ela? Compreendem a pergunta? Se um pensamento de preocupação surge, mas se esse elemento que se preocupa não surge, o que ocorre com esse pensamento de preocupação? Porque repare, é um pensamento de preocupação, a causa da preocupação, a verdade da preocupação. É um pensamento sobre algo que eu não quero que aconteça. Ou seja, é um pensamento que esse eu resiste. Surge uma imagem de algo desagradável que aconteceu no passado. Essa imagem é um pensamento. E existe esse elemento que é o eu, que se separa como sendo o pensador desse pensamento. Quando ele se separa, ele resiste a esse pensamento. Ele não quer aquilo de novo para ele. Quem é esse eu? Quem é esse elemento? Ele está separado do pensamento ou ele é o próprio pensamento que se separa? E quando se separa, sustenta o estado. Não sei se isso está um pouco complicado para você. Talvez no seu primeiro vídeo aqui no canal. Nós temos diversos vídeos aqui com calma lhe mostrando isso. Você pode investigar, olhar, pesquisar outros vídeos aqui no canal e aprofundar esse assunto. O que estamos dizendo aqui é que o pensamento é um fenômeno que surge. Mas o pensamento está, por uma questão de condicionamento, habituado a sustentar uma imagem que é o eu. Então o próprio pensamento se separa e cria o pensador. E quando ele faz isso, ele sustenta essa psicológica condição, seja de tristeza, preocupação, medo, ansiedade, raiva de alguém ou raiva de alguma situação. É sempre esse elemento que é o eu, o mim, o ego, que é o pensador, se separando do pensamento, se separando daquele quadro, daquela imagem, daquela dada situação, que sustenta esse estado de identidade egóica. Podemos eliminar isso de nossas vidas para a compreensão da vida livre do eu, do ego, desse pensador? Se temos a vida livre desse ego, que é o eu, que é o pensador, o que ocorre com o pensamento? O que ocorre com o sentimento, com a emoção, com a sensação? Ela ainda irá produzir conflito, sofrimento, desordem, problema?
É isso que estamos dizendo aqui para você nesse canal. Enquanto o sentido do eu, do ego, do pensador, desse experimentador estiver presente, os problemas estarão presentes. Com o fim disso, nós temos o fim para os problemas, porque temos o fim para a ilusão deste eu que se separa da vida, que se separa do fenômeno. Pensamento, sentimento, sensação, percepção e assim por diante. Estamos juntos? Então, o que é o pensar? O que é o sentir? O que é a emoção? O que é a percepção? Se isso está presente sem o sentido de dualidade, de separação entre esse eu e essa outra coisa, a vida ela é como ela é. Então algo está presente fora desta condição psicológica, deste ilusório centro, deste falso centro, deste que se vê ilusoriamente como sendo o pensador, como sendo aquele que está sentindo, como sendo aquele que está percebendo. Então veja, estamos trabalhando com você aqui algo possível nesta vida. A realização daquilo que é você em seu ser, sem o sentido do eu, como o pensamento diz, sugere. É o pensamento que diz, é o pensamento que sugere a presença desse pensador, desse experimentador, deste centro ilusório. Então veja, o que é o pensamento? O pensamento é um fenômeno existencial, é aquilo que aparece aqui nesse instante, como uma reação da memória. É apenas isso. Uma lembrança, uma imagem, um quadro, uma representação de ideia, algo que vem do passado. É o pensamento. Todo pensamento em você é só uma representação de uma memória, de uma lembrança, de uma recordação. É apenas isso. Então, quando um pensamento está, temos o pensar, mas não temos alguém envolvido nisso. Não existe o pensador envolvido nisso. Esse pensar é a reação do cérebro. Quando uma memória surge, uma lembrança surge, o cérebro está reagindo, então o pensar aparece. Eu pergunto para você qual é o seu endereço. E nesse momento o cérebro reage. Esse é o movimento do pensar, do próprio cérebro, do próprio mecanismo. Esse é o fenômeno existencial desse corpo-mente. Então, o pensar é um fenômeno existencial. É uma reação como uma resposta. Então, a pergunta surge e uma reação surge. Essa reação é a resposta a esse desafio, que é a pergunta. Então, o pensar não é o pensar do pensador, não é o pensar de alguém, não é o pensar do eu, é só o pensar. Então, estamos diante de algo natural. Quando uma emoção surge, temos uma emoção, não temos alguém emocionado, como o pensamento nos faz acreditar que temos aqui. Quando um sentimento surge, nós temos um sentimento, não alguém, como o pensamento nos faz acreditar que tem alguém envolvido nisso. Vejam a importância disso.
porque isso elimina a condição psicológica de uma identidade egóica na ilusão do controle, do fazer, do sustentar isso ou do se livrar disso. Então temos um olhar novo para a experiência do instante, é o olhar livre do observador. Temos um perceber novo para a experiência, é o perceber do experimentar sem o experimentador. Temos um sentir novo para esse instante, é o sentir existencial sem o ego envolvido nisso. Aqui estamos apresentando para você, nesta vida, a possibilidade da liberação desta psicológica condição, que é a condição da ego-identidade, deste centro, deste eu. O fim para esta ilusória separação entre aquilo que é você e a vida, que é você e o outro, que é você e Deus. Não há qualquer separação. Esse sentimento desse você, com esse pensamento eu, é uma ilusão. Há somente uma realidade presente, é a realidade divina. A pergunta aqui é como se aproximar disso? Como ter uma aproximação disso? Autoconhecimento. É necessário descobrir o que é olhar para o movimento deste eu, deste pensador, deste observador, quando ele surge. Ele surge se separando da experiência do instante, seja um pensamento, um sentimento, uma sensação, uma percepção. Tomar ciência disso requer a presença da atenção. Então, aqui temos a resposta também para a pergunta que temos trabalhado aqui com você no canal. Temos diversos vídeos aqui aprofundando esse assunto com você. O que é esta atenção plena? É esse olhar sem interferir, sem se envolver, sem se confundir com o experimentador, com o observador, com o pensador. Descobrir o que é olhar para a vida acontecendo nesse instante. É perceber que esse elemento de separação não é real, é apenas uma sugestão dada pelo próprio pensamento. Então, esse olhar para esse momento, apenas olhar. Quando um pensamento surge, há só o olhar. Quando um sentimento surge, há só o olhar. Quando uma emoção, uma sensação, uma percepção. O modelo do pensamento em cada um de nós não é assim que funciona. Ele funciona a partir de um pensador, a partir de um observador, de um experimentador. E ele está o tempo inteiro procurando o controle, o gerenciamento, se sustentando nas experiências como sendo o experimentador. E é isso que explica toda esta confusão, todo esse sofrimento, toda essa complicação que tem se tornado nossas vidas. Aqui estamos com você, tomando ciência disso, do fim para esta psicológica condição, que é a condição egóica, que é a condição do eu, desta ego-identidade. Isso requer uma aproximação mais do que teórica, conceitual,
Talvez você já tenha lido muito sobre o despertar da consciência, o despertar espiritual. E por que isso não se realiza? O elemento principal dentro desse trabalho é o elemento desta graça divina. É aquilo que torna possível esse florescer, esse despertar. É por isso que nós temos encontros, além desses vídeos, nós temos encontros online que ocorrem nos finais de semana, onde temos também uma aproximação com o poder desse silêncio. Através desta investigação de perguntas e respostas, assim temos uma aproximação com esta graça. A base desta realização não está em uma compreensão verbal intelectual. Eu tenho dito que isso não é real compreensão. A compreensão é aquilo que está presente quando há uma vivência direta daquilo. Quando há uma vivência real disso, temos a compreensão. Assim, esses encontros online ocorrem nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos, aprofundando isso aqui com você. É uma oportunidade para esse contato com o silêncio, com perguntas e respostas, tendo um contato com a verdade da meditação, daquilo que temos trabalhado com você aqui no canal. Temos diversos vídeos aqui sobre a verdade da real meditação. Não daquilo que alguns chamam aí fora de meditação, mas da verdade da meditação, de uma forma vivencial, na prática. Então fica aqui um convite para você. Sábado e domingo estamos juntos. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é o que faz sentido para você, ou de alguma forma lhe toca, fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A atenção plena é o seu natural estado de percepção da realidade agora aqui. Esta percepção da realidade elimina a ilusão do eu,